Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao curso de História e Colonização Europeia na África, século XIX a 1935. Hoje é a nossa segunda aula, para quem só está diretamente assistindo essa segunda aula. São 5 aulas aí abordando esse assunto da colonização europeia. Falamos na última aula sobre a contextualização da relação África-Europa, Europa-África no século XIX, E como identificação aqui, isso faz parte aí do Centro Universitário Internacional Uninter, dentro do meu estágio, eu sou Pedro Vinícius Francisco Reisdorf, dentro do meu estágio aí de extensão de conclusão de curso. E hoje nós vamos abordar então, na nossa segunda aula aí, motivações das potências europeias para a colonização no continente africano e a famosa aí, Conferência de Berlim. Eu só vou ajeitar aqui, a partir da África ali só para ficar mais entendido. Então, dentro dos nossos assuntos abordados hoje, a gente vai falar um pouco sobre as motivações, então os discursos das nações europeias, de modo geral, concentrando em alguns países principais como a França e a Inglaterra, os objetivos da colonização, as inovações tecnológicas, a segunda revolução industrial, essa parte um pouco mais sucinta, novos olhares para a África, novos olhares da Europa para a África, também sobre o darwinismo social, o atativismo social, e alguns discursos aí de alguns historiadores para explicar um pouco sobre essas iniciativas dos europeus num fundo imperial de poder, as atividades missionárias, que a gente falou um pouco na última aula, e por fim, a Conferência de Berlim, Partilha da África, que é o assunto principal do quadro da nossa aula de hoje. Vamos então ao que interessa. Bem, gente, motivações imperialistas. Só antes, isso faz parte dentro do quadro aí do ensino médio, essas aulas são para alunos que já estão no ensino médio, basicamente a minha fala é quase um sentido de um audiolivro, de um podcast, a pessoa pode simplesmente só ouvir, e enquanto faz outras coisas, assim, é uma forma que também achei para poder falar sobre um assunto que é bem grande, a aula aí, mais uma aula vai ter mais ou menos cerca de 1 hora, então é bastante assunto para a gente abordar, o aluno pode pausar o vídeo quando quiser, fazer uma pausa e voltar. Mas isso faz parte de assuntos de sociedade, cultura e ética, sobre o imperialismo, principalmente, sobre questões racistas, que a gente vai ver um pouco, principalmente ali no darwinismo social, o humanismo, os direitos humanos e as reais motivações, então, da busca pela conquista territorial, e poder, a busca pelo desenvolvimento e a sede de poder das nações europeias. Bem, à medida que a Europa avançava industrialmente, havendo uma superprodução nos passos da modernização, novos mercados produtores e consumidores eram almejados. O continente africano, há mais de um século, suprindo o comércio mundial com escravos e mão de obra de baixo custo, adentrava cada vez mais no horizonte das potências europeias que se revestiam de discursos variantes a fim de justificarem suas ações colonizadoras na África. O ímpeto por conquistas territoriais a instigar o crescimento econômico se tornou o padrão para as potências europeias como a Inglaterra, França, Alemanha, Portugal
Espanha, Itália e Bélgica, né? Eu cito essas potências que são as potências que participaram de modo efetivo da partilha, né, da conferência, do resultado da conferência de Berlim, da partilha feita, né, que vai ser o último assunto abordado nessa aula. Nos anos de 1880, a Europa, além de ser o centro original do desenvolvimento capitalista que dominava e transformava o mundo, era de longe a peça mais importante da economia mundial e da sociedade burguesa. Nunca houve na história um século mais europeu, nem tornará a haver, diz Hobsbawm, o famoso Hobbes American, John Hobsbawm, 1988, na página 23. Bom, então as motivações europeias, aqui vemos, né, um mapa geral da África, símbolos de conquista, de poder, dinheiro, e aí uma flecha apontada para a África aí. O continente a ser colonizado. Bem, os estudos de John Atkinson Hobson, 1858-1940, sobre a economia moderna, principalmente no que tange ao imperialismo capitalista, acabou se tornando base teórica para futuros pesquisadores na área. Não cabe aqui elucidar todas as suas preposições, suas defesas e críticas contra o capitalismo, muito menos defender a ideia de um socialismo, mas levantar alguns pontos aí de reflexão, né? Claro, o poder capitalista ele é ainda efervescente, mas na época era algo abrupto, né? Algo que as forças imperiais buscavam cada vez uma conquista de poder de sentido de dominação, assim como o socialismo, o comunismo veio com essa ideia de conquista do mundo, de salvagem. O capitalismo de cada uma das nações também tinha esse vigor de conquista, né, uma disputa de quem tem mais. Mas aí fica a reflexão, vou jogando com alguns autores, né, algumas ponderações que eu vou fazendo, e o aluno vai tirando suas próprias conclusões, né, e no final também tem as referências que eu usei como base. Bem, segundo o Bujato, em 2007, Hobson procurou criticar veemente as guerras que as grandes potências europeias, a exemplo da Grã-Bretanha, travaram a fim de expandir seus territórios e dominar cada vez mais o mercado capitalista. Porém, é interessante que Hobson destaca como sendo a essência do imperialismo: devoção à pátria, à aventura, força militar, ambições políticas e filantrópicas. Bem, a Revolução Industrial, que se iniciou na segunda metade do século XVIII, se iniciou na segunda metade, mas uma nova força motriz se intensificou ao longo do século XIX, sobretudo ao ímpeto imperialista europeu. O mundo andava de maneira mais rápida devido às tecnologias que surgiram, que depois a gente vai falar um pouco mais, de modo mais forte, abreviando as viagens de meses em semanas, bem como facilitando as comunicações. Logicamente, o domínio e transformação europeia ao redor do globo seria mais rápida e veloz. Então, uma situação aqui de Hobsbawm, em 1978, ele diz assim: era muito provável que uma economia mundial cujo ritmo era determinado por seu núcleo capitalista desenvolvido em desenvolvimento se transformasse em um mundo onde os avançados dominariam os atrasados. Em suma, um mundo de império. Mas, paradoxalmente, o período entre 1875, 10 anos antes da partilha de Berlim, aqui, né, e 1914 pode ser chamado, né, o início. Então, 10 anos antes da partilha até o início da Primeira Guerra pode ser chamado da Era dos Impérios, não apenas por ter criado um novo tipo de imperialismo, mas também por um motivo muito mais antiquado. Foi provavelmente o período da história mundial moderna em que chegou ao máximo o número de governantes que se autodenominavam imperadores, ou que eram considerados pelos diplomatas ocidentais como merecedores desse título.
Bom, as motivações de teor imperial ficaram evidentes nos controles coloniais que sucederam. Né? Se os objetivos dos europeus fossem apenas o desenvolvimento capitalista, no sentido de fomentar o mercado, fazendo ele girar e ativar novos produtores e consumidores, não seria necessário um controle total das regiões africanas. No transcorrer do presente estudo, né, se evidenciará então aí as ações postas, as ações postas pelos colonizadores interessados em administrar e legislar a política, economia e sistema dos estados africanos como um todo. Bujato 2007 diz assim: Robson chama de imperialismo submissão ao poder da metrópole como forma de absorção política das terras em funcionários, mercadores, industriais, exercem seu poder econômico sobre as raças inferiores, ditas inferiores, como se houvesse mais que uma raça, né, além da humana, incapazes de praticar o autogoverno. Segundo Bujato, ainda Robson evidencia que a expansão imperialista comercial jamais fora no sentido de enriquecer os povos menos desenvolvidos, impulsionando o mercado para crescimento econômico em massa. A conclusão que ele chegou era de que a prática imperialista tornaria grandes donos de negócios mais ricos. O poder estaria cada vez mais sob um oligopólio, mesmo havendo aumento do sistema capitalista ao redor do globo. Importante. O discurso, né, da necessidade, deixa eu só ver uma coisa aqui. Nós, segundo aqui, vemos aqui vários pontos. As perguntas, o que é isso? Vamos lá. Discurso então da necessidade da conquista colonial. Esta nova expansão, a citação agora de Ana Paula Pires e Richard Fugate, no artigo deles, África e a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Essa nova expansão do Império Britânico tinha sido iniciada na década de 70, muito por ação do primeiro-ministro Benjamin Disraeli. O chefe do governo britânico tinha avançado com o argumento de que era necessário conquistar novos mercados para garantir o escoamento dos produtos das fábricas inglesas, defendendo perante a opinião pública a ideia do império como garantidor da hegemonia metropolitana. Foi esse o argumento que foi apresentado logo em 1815 para justificar o direito de soberania britânica na colônia do Cabo, já que o território era considerado essencial para salvaguardar a defesa das rotas comerciais entre a Grã-Bretanha e a Índia. O primeiro-ministro francês e apoiante do colonialismo, Jules Ferry, utilizou o mesmo argumento em França na década de 80 do século XIX, argumentando que os interesses estratégicos e econômicos, especialmente a necessidade de obter mercados para os produtos da indústria francesa, tornavam imperativa a aquisição de mercados coloniais. Bem, a gente entra dentro dos objetivos então, da colonização, citando Crowder: manter a ordem, evitar despesas excessivas e constituir uma reserva de mão de obra, primeiro para transporte de cargas e depois para a construção de estradas e ferrovias, mas também para fins comerciais. Aí tem um resumo dos objetivos mais sucintos da colonização. É esse. Manter, administrar, mas a baixo custo. Caldwell, 2010, nosso volume base aí, sobre a história da África, século 1935 a 1880. Um dos argumentos mais frequentes dos europeus para justificar a sua política de colonização nos anos de 1880 era de que as novas administrações permanentes reduziriam as perdas em vidas humanas, até então devidas às lutas entre etnias e as operações de captura pelos mercadores de escravos. Lugard insistia muito que as regiões mais despovoadas da Nigéria
comprovavam as devastações crônicas. Sem dúvida, reinava certa insegurança na África pré-colonial. A posição defensiva ocupada por algumas aldeias demonstra. Os agricultores só desciam a planície para cultivar as melhores terras, desde que tivessem a sua segurança garantida. Muito bem. Então, partimos para as inovações tecnológicas, segunda revolução industrial. A Europa, tomando como base a Grã-Bretanha, passou por grandes transformações com a Revolução Industrial a partir da segunda metade do século XVIII, acelerando ainda o crescimento de indústrias textis com maquinismo, máquinas a vapor e afins. Mas ao longo do século XIX, uma nova onda de tecnologias foram criadas, denotando então uma segunda revolução industrial. As motivações das potências europeias em expandir seus territórios dentro de um quadro de neocolonialismo foi resultado do mercado que se abriu com a segunda revolução industrial. As máquinas a vapor evoluíram em larga escala, abrindo caminho com estradas de ferro, acelerando cada vez mais a distribuição de mercadorias, aumentando as importações e exportações. O fator transporte ganhou novas formas com as sofisticações dos barcos a vapor, encurtando ainda mais os tempos de viagens. Então aqui agora, gente, eu vou dar um parâmetro aí sobre o que eram essas inovações tecnológicas para a época, né? As estradas de ferro, os barcos a vapor, a produção de carvão. Aí antes, né, teve uma intensa primeiro, depois foi substituído na produção de ferro, produção de aço, petróleo e em demais evoluções tecnológicas. Muito bem, então começando com as estradas de ferro. Todas essas citações agora, gente, são citações diretas e são de Hobsbawm, do livro, né, 1968, que referência vai estar no final da aula. Vamos lá, estradas de ferro. É expressivo o balanço da construção ferroviária na década de 1840. Na Grã-Bretanha, um investimento superior a 200 milhões, emprego direto no auge da construção em 1846 e 1948 para cerca de 200 mil pessoas. Um estímulo indireto ao emprego no resto da economia impossível de ser calculado. As estradas de ferro coube a maior parte do mérito pela duplicação da produção britânica de ferro entre meados da década de 1830 e meados da década de 1840 e no auge da construção, 1845 a 1847, contribuíam com talvez 40% de todo o consumo nacional, que estabilizou posteriormente em 15% da produção. Esse astronômico estilo econômico, no momento em que a economia passava pela recessão mais catastrófica do século, 1941 a 42, não podia ser mais oportuno. Fora da Grã-Bretanha, um importante incentivo à exportação de bens de capital para a construção de estradas de ferro no exterior. A Donnelley's Iron Company, por exemplo, dos anos 30 do século XIX, e em 1850 fornecia ferro para 12 estradas de ferro britânicas e 16 estrangeiras. Vê números gigantescos aí que explicam um pouco sobre o grande poder da Europa no século XIX. É difícil a gente mensurar, mas eu falei isso na outra aula também, o que aqui a gente resume, aqui sendo resumido em um parágrafo, cerca de anos e anos e anos de investimento de construção. Como se fosse tudo um dia, numa semana, num ano, mas são décadas que estão em jogo.
Vamos lá, mais uma vez, Robespierre. Barcos a vapor. Até meados da década de 1830, a construção anual de barcos a vapor raramente excedeu 3 mil toneladas. Em 1835 a 45 atingiu grosso modo o nível anual de 10 mil toneladas. Em 55, 81 mil, contra 10 vezes essa tonelagem com veleiros. Só na década de 1880 foi que se construiu na Grã-Bretanha mais 9 navios a vapor que a vela. Entretanto, embora uma tonelada de navio a vapor custasse mais que um de um veleiro, também produzia muito mais. Produção de carvão. Bem, o aumento da produção de carvão foi obtido basicamente através de métodos antigos, ou seja, em qualquer utilização significativa de processos poupadores de mão de obra, o que significou que a expansão da produção de carvão acarretou um enorme aumento no número de mineiros. Em 1850, havia um pouco mais de 200 mil mineiros na Grã-Bretanha. Por volta de 1880, cerca de 500 mil, mais que dobrou. E em 1914, muito mais de 1 milhão e 200, trabalhando em aproximadamente 3 mil minas, ou quase tantos quanto toda a população agrícola e quanto os trabalhadores da textil, homens e mulheres. Isto viria a refletir-se não só no caráter do movimento trabalhista britânico, como também na política nacional, pois os mineiros, concentrados em aglomerações de aldeias pertencentes a uma única elaboração, eram um dos poucos grupos de trabalhadores manuais e no interior do país, quase que os únicos, capazes de selar a sorte de bancadas parlamentares. O fato do Congresso dos Sindicatos haver, já na década de 1890, subscrito o slogan socialista da nacionalização da indústria deveu-se em grande parte à pressão dos mineiros, que por sua parte se devia à sua insatisfação geral e amplamente justificada e provocada sobretudo pela irresponsabilidade criminosa dos proprietários das minas, pela segurança e saúde de seus homens naquela lúgubre e assassina ocupação. Isso aí com certeza não é o ponto forte aqui, mas um pouco, porque isso vai se refletir lá depois, pós-organização das independências, ali também em processo de países socialistas, muito, pelo modo como que eram os maus tratos, como que era precário os ambientes de trabalho dentro desse sistema capitalista opressor. Isso não quer dizer que o sistema socialista colocava o trabalho como algo bom ou de boas condições, nenhum dos dois. Mas do modo como era feito, acabou fazendo que nascessem cada vez mais esse nacionalismo pelo socialismo. Vamos lá. Produção de ferro. O grande aumento da produção de ferro deveu-se também a melhorias em nada revolucionárias, principalmente a um notável aumento da capacidade de produtividade dos altos fornos, os quais, aliás, tendiam a manter a capacidade da atividade muito além da sua produção real, o que gerava uma tendência constante para baixo do preço do ferro. Ainda que o produto sofresse também amplas variações de preço por outros motivos. Em meados da década de 1880, a produção britânica real era bastante inferior à metade da capacidade potencial. Osman também em produção de aço. Por outro lado, a produção de aço foi revolucionada pela invenção do conversor Bessemer em 1850, pela fornalha tipo Siemens-Mar em 60 e 70. A nova possibilidade de produção de aço em massa fez recrudescer o impulso geral dado pelos transportes da indústria de bens de capital, pois tão logo o aço começou a ser produzido em grande quantidade, teve início um processo generalizado para a substituição do ferro menos durável. Isso fez com que as estradas de ferro, os navios a vapor, recebessem, na verdade, 2 insumos de ferro em pouco mais de uma geração. Como a produtividade por homem nessas atividades crescesse acentuadamente e de qualquer forma elas nunca exigissem grande volume de mão de obra, o efeito no emprego não foi grande. Todavia,
Tal como a indústria de carvão e, naturalmente, tal como a vasta expansão dos transportes que acompanhou a expansão de ferro do aço e do carvão, elas proporcionaram emprego para gente que até então tinha dificuldade em conseguir trabalho. Trabalhadores sem qualificação mobilizados entre a população agrícola excedente britânica e irlandesa. Por conseguinte, a expansão dessas atividades teve utilidade. Duplessis proporcionou a mão de obra desqualificada trabalho com menor remuneração e, reduzindo o excedente agrícola, melhorou a situação dos restantes trabalhadores rurais, que começou a melhorar nitidamente de modo até espetacular na década de 1850. Tivemos também o petróleo, né? Por fim surgiu uma nova e revolucionária fonte de energia, o petróleo. Na década de 1850, James Young, um químico escocês, desenvolveu as bases para a refinação do petróleo. Em 1859, já havia extração de petróleo a 260 metros de profundidade nos Estados Unidos. De outra parte, surgiram os motores de combustão interna. Em 1860, o engenheiro francês Lenoir patenteou o motor a gasolina, tendo surgido também motores a gás. Em 1876, então, Otto desenvolveu o motor a 4 tempos. Em 1885, Daimler e Benz criaram um automóvel, tendo sido o primeiro carro popular construído em 1894. Esses motores também foram utilizados em barcos nessa época. O uso do petróleo apresenta inúmeras vantagens sobre o carvão, como o fato de que produz 2 vezes mais trabalho por unidade de peso e ocupa metade do espaço. Isso no caso de navios, por exemplo, permite economia de espaço de mão de obra, resultando em maior capacidade de carga. Além disso, o petróleo permite alimentação mecânica e limpa, com controle automático. O custo do carvão ainda era menor, mas o petróleo barateou rapidamente com o uso de novas técnicas de refino de transporte e com descobertas de novos poços. Em 1859, a produção foi de 2.000 barris e em 1874 já havia chegado a 11 milhões. Dessa forma, a substituição do carvão pelo petróleo ocorreu primeiramente nas marinhas, enquanto nas ferrovias e nas indústrias ocorreu mais lentamente. Estamos falando um pouco sobre agora as novas evoluções tecnológicas. Bem, por conseguinte, citando mais uma vez Hobsbawm, por conseguinte, os principais progressos técnicos da segunda metade do século XIX foram essencialmente científicos, ou seja, exigiam como mínimo indispensável para invenções originais algum conhecimento das novas evoluções no campo da ciência pura. Um processo muito mais organizado de experimentação científica e de comprovação prática, para aperfeiçoamento daquelas invenções e uma ligação cada vez mais estreita e contínua entre indústrias, tecnologias e cientistas profissionais e instituições científicas. O inventor que jamais houvesse ouvido falar em Newton seria capaz de criar algo como a máquina de anéis para afiar. No entanto, mesmo os menos qualificados inventores, do ponto de vista técnico, da era da eletricidade, como por exemplo o norte-americano Samuel Morse, inventor do telégrafo e cujo nome foi dado a código Morse, teria de pelo menos ter assistido algumas aulas de ciência. O equivalente britânico de Morse, Charles Weston, era na verdade professor universitário. Cada vez mais o meio científico então era aquele em que se fazia até invenções acidentais, como a da cor malva, a primeira das tinturas anelíticas descobertas por Peck em 1856, quando estudante no Real Colégio de Química. Cada vez mais a ciência sugeria não só soluções como problemas, como a Gerston Thomas, um funcionário de distrito policial que estudava de noite e que teve a atenção atraída para a dificuldade do uso de minérios de ferro fosfórico na metalúrgica, conseguindo solucionar a questão em 1878. Por sorte, Thomas tinha um primo de química numa metalúrgica galesa e que estava, portanto, em condições de testar sua solução, e que consistia em revestir um conversor Bessemer com escória básica. Muito bem. Chega de expansão direta. Gente, nenhuma tecnologia foi tão avassaladora como a elétrica e a química, né? O desenvolvimento dessas duas áreas causou a grande diferença
Entre as duas revoluções, a primeira revolução industrial e a segunda. No último quarto do século XIX, as criações envolvendo energia elétrica já envolviam dínamos, geradores, transformadores e novos motores, mudando radicalmente a produção das indústrias. Com as inovações químicas, processos plásticos e farmacêuticos permitiam a introdução das indústrias de adubos, tinturas, explosivos, papel, cimento, placas fotográficas e fibras artificiais. Por exemplo, mais uma citação de Hobbes, vamos para esclarecer um pouco mais detalhes sobre essa inovação tecnológica. Duas das mais importantes indústrias da nova fase do industrialismo, a elétrica e a química, baseavam-se inteiramente no conhecimento científico. Por outro lado, o aperfeiçoamento do motor de combustão interna, embora não suscitasse em si mesmo qualquer problema científico novo, dependia pelo menos de dois setores da indústria química: a refinação e o processamento do material natural do petróleo e da borracha, relativamente inaproveitáveis no estado bruto. Indústrias menores que só atingiram seu pleno desenvolvimento no século XX, como aqueles que se baseavam na fotografia, dependiam ainda mais da química e da ótica. Na verdade, a famosa indústria ótica alemã produziu uma grande empresa, a Zeiss, que foi fruto deliberado dos laboratórios acadêmicos de pesquisa da Universidade de Viena. E ao fim do século XIX, já estava claro, principalmente em decorrência da experiência da avançada indústria química alemã, que o avanço do progresso tecnológico era a função do insumo de mão de obra com qualificação científica, equipamento e dinheiro em projetos de pesquisa sistemática. Nos Estados Unidos, Thomas Alva Edison demonstrou os resultados de laboratórios como grande escala para a inovação tecnológica de modo mais empírico. Outro progresso que sucedeu e tem total relação com a ascensão do desenvolvimento capital das potências europeias foi a comunicação. A comunicação que juntou a sofisticação do transporte ferroviário e naval, e tornou as negociações globais mais acessíveis e rápidas de serem resolvidas. Citando então Dating, 2003. O telégrafo eletromagnético desenvolveu-se em 1837-38, pondo pela primeira vez em uso a eletricidade e tendo a organização do tráfego de trens como primeira utilização importante. Cabendo ressaltar a inovação armada do último quarto do século XIX. Na década de 1880, o desaparecido engenheiro William Catello criou a metralhadora automática Maxim. A invenção, que matou milhares, possivelmente na Primeira Guerra Mundial, tornou as mãos dos ingleses ainda mais poderosas para triunfar nas ações imperiais. A partir das apresentações das tecnologias desenvolvidas ao longo do século XIX, inúmeras outras inovações não foram citadas aqui. Se consegue então ter uma visualização do quadro que a Europa se encontrava para prosseguir nos seus empreendimentos imperialistas. Os bens de capital que eram agitados com o crescimento industrial, logicamente, resultaria nas conquistas de novos mercados de produção e consumo. A África, com um território geopolítico favorável, matéria-prima vasta e mão de obra baixa, tornar-se-ia o grande alvo de colonização integral dos europeus. Finalizando essa parte, então, nós vamos para a nossa segunda etapa. Então, gente, nós vamos para a nossa segunda etapa. Novos olhares para a África. Interessante, né? Essas imagens, né? O binóculo, né? Aquele que consegue ver detalhes de longe, grandes, que eu ressalto aquilo que talvez fomentou, falei na última aula,
sobre, né, o que fazia parte dos pequenos produtos da África, como o óleo, cacau, o sisal, né, amendoim e tal, que faziam parte das grandes importações que a África fazia, que a Europa fazia da África, mas esse jogo de poder, uma das coisas que com certeza foi alarmante aos olhos da Europa, foi o ouro, o diamante e o cobre. Segundo Brushwin, 2004, a partir de 1870, a África passou a ter uma nova valorização devido aos seus recursos naturais que abrilhantavam os olhos, como diamante, ouro e cobre, além dos que já se enquadravam nas altas demandas, sendo visionada não mais por expedições esporádicas de missionários e comerciantes, mas por todo um ciclo de potências europeias que buscavam o maior desenvolvimento econômico. O ímpeto imperialista europeu, que crescia sob a ótica do capitalismo, não via barreiras que impediriam uma colonização no continente africano. Uma das realizações técnicas que demonstram o acesso que os europeus criavam para o cumprimento de suas estratégias foi a construção do canal de Suez, que há pouco, a notícia do navio que trancou lá e que foi um resultado colossal, né? Para o cumprimento de suas estratégias, né, então foi a construção do canal Suez, inaugurada em 1869 pelo condecorado francês Ferdinand Lesseps. Bem, tal via navegável pertencente ao Egito, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, facilitando o acesso da Europa à Ásia Meridional. Outros projetos hidráulicos e ferroviários sucederam, aliando negociações diplomáticas cada vez mais íntimas entre a Europa e a África. Mais uma situação de Brushwin. Para explorar minas, construir vias férreas ou barragens, criar plantações em países novos e, em sua maioria, inexplorados, tornava-se necessário chegar até eles e neles permanecer. Entre os capitais, simples fundos de giro das firmas comerciais e os investimentos exigidos por esses trabalhos de infraestrutura. Havia uma diferença fundamental. A técnica moderna permitia aos brancos penetrar na África e aí se manter. Cabia à política assegurar-lhes o controle desses territórios e de assumir os custos de sua aquisição. Devido aos quadros de soberania envolvendo disputas territoriais que a Inglaterra endossava na Europa, uma nova roupagem imperial se desenhava para as outras potências europeias através das regiões africanas. Parecia haver uma forma de compensação própria nas nações europeias no que tange às estratégias de colonização. Então aí, darwinismo e atativismo social, acho que de pouco conhecimento de todos aí, né? Até eu botei símbolos que denotam uma curiosidade aí, né? Então vamos ao darwinismo social. Bem, além da expansão territorial por fatores econômicos em decorrência do domínio imperialista, as potências europeias denotavam ter outras estratégias para fins de controle do continente africano. Duas teorias que causam inúmeros debates aí, contradições de ideias, mas que valem a reflexão, é o darwinismo social e o atativismo social. Segundo Ozoye, um dos nossos principais autores aí da nossa aula, que vai ser muito citado ainda durante as outras, as ideias de Darwin levantou em sua obra A Origem das Espécies, 1859, fomentaram diversos simpatizantes da supremacia da raça branca. Mais uma vez, como se tivesse mais que uma raça, né? Ela ainda é humana. Com isso, teorias que denotavam a hierarquização das espécies dentro da seleção natural explicavam
a dominação europeia devido a uma superioridade racial em comparação ao africano incivilizado, selvagem e inferior. Sendo assim, a colonização dos europeus era algo inevitável à vista da dominância do mais forte sobre o mais fraco. A teoria do atativismo social, apontada por Ozoye, em 2010, seria uma explicação do imperialismo europeu no sentido sociológico. Para Joseph Schumpeter, autor da teoria em questão, o imperialismo seria fruto de elementos psicológicos e não resultantes dos processos econômicos. Seria um transcorrer natural devido ao desejo por puro prazer do homem em dominar o próximo, acompanhado por apropriação, uma disposição em manifestar sua força de expansão. O novo imperialismo, por conseguinte, seria de caráter, agora citando Ozoye de novo, o novo imperialismo, por conseguinte, seria de caráter atávico, quer dizer, manifestaria uma regressão aos instintos políticos e sociais primitivos do homem que talvez se justificassem em tempos antigos, mas certamente não no mundo moderno. Schumpeter demonstra então como, pela sua própria natureza, o capitalismo seria anti-imperialista e benevolente. Dirigido por empresários inovadores, seria totalmente oposto às motivações agressivas e imperialistas das antigas monarquias e classes de guerreiros, cujas ambições não teriam objetivos precisos. Ao contrário destas, o capitalismo teria objetivos claramente definidos e por isso seria inteiramente hostil aos comportamentos atávicos próprios de antigos regimes. Muito bem. Vamos então para as famosas atividades missionárias. Aqui botando bastante coisa para a Cuca funcionar, até isso aqui um pouco para simbolizar, né, o islamismo em torno da educação, né, o envolvimento com a economia da igreja, a educação e muitas vezes aí a negligência e deturpação da religião tradicional africana. Muito bem. Um dos fatores efervescentes no que tange à presença europeia no continente africano são as atividades missionárias durante o século XIX. As ações evangelizadoras de protestantes e católicos acarretaram em um aprofundamento das relações sociais entre a Europa e a África, principalmente por representantes britânicos. Ocorria aumento substancial década após década das congregações missionárias no continente. Como afirma Albert Abdo O'Hain, se no começo do século XIX apenas 3 sociedades missionárias trabalhavam em toda a África Ocidental, em 1840 elas já eram mais de 15, como eu já citei na primeira aula. Panorama semelhante podemos notar na África Central e Oriental, áreas que até a década de 1850 só contavam com uma congregação religiosa, mas que ao longo dos anos 1870, particularmente após o reconhecimento do território propiciado pelas viagens europeias por terras africanas e a morte do missionário escocês David Livingstone, assistiram a um substancioso aumento da presença de missões religiosas, que diz Almeida, seu artigo em 2018, citando Boahen. Empreendimentos missionários a partir de novas ondas reformistas das igrejas protestantes católicas que sucediam ao longo do tempo em números cada vez maiores de colônias europeias, principalmente britânicas. É o que cita Brownshaw, 2004. Se a curiosidade científica e a paixão humanitária foram, na origem, os principais motivos das explorações, logo tomou-se consciência das ricas possibilidades que o futuro reservava ao comércio, às plantações e às especulações industriais no continente africano. A questão estava em penetrar nele facilmente e manter-se nas posições ocupadas. E que aí entra nessa ocupação efetiva e doravante que tem a ver com um entrelaçamento cultural e social, são as atividades missionárias, foram as atividades missionárias. Segundo os estudos de Almeida, 2018, as movimentações da Church Missionary Society
na região dos Grandes Lagos, na África Oriental, compreendiam não apenas articulações evangélicas, mas também a política imperial. A localidade em questão viria a facilitar deslocamentos dos britânicos a outras zonas da África, fortalecendo uma presença maior contra as investidas alemãs, além, é claro, das vantagens de recursos naturais que os Grandes Lagos proporcionavam. Citando ao meio de 2018, a necessidade de se promover ações que viabilizassem o reconhecimento desta porção dos Grandes Lagos africanos fundamentou uma série de expedições voltadas para a exploração do território, como a viagem liderada por John Speke, acompanhado de James Grant, na África Oriental, ocorrida no início dos anos 1860. Os movimentos missionários eram atrelados, na grande maioria dos casos, às filosofias coloniais. Uma vez que as igrejas estavam ligadas ao Estado, era quase inevitável não haver envolvimento político e econômico nos processos de evangelização dos povos africanos. Estando Santos, e cita Blackham, obviamente a presença protestante foi facilitada pelos elementos colonizadores, mas também obedecia a outra característica do protestantismo no século XIX, que foi a tomada de consciência nele operada de sua própria universalidade. No século XIX, parte da cristandade ficou mais próxima como resultado do desenvolvimento científico e da Revolução Industrial. Então, aqui, desde o início, claro, a gente não pode generalizar como se toda ação missionária dentro da África, ação missionária cristã, aqui falando mais específico, ele tinha total teor intrínseco ao comércio, às mercadorias e ao desenvolvimento econômico. Não. Mas ele é resultado de uma facilidade, de uma proteção, né? E tinha o quê? Tinha também a ver com uma disputa de quem convertia mais, digamos, quem assumia mais o poder, né, do protestantismo e o catolicismo, mas tinha aquelas vertentes puras que queriam a evangelização, queriam a mudança de vida dos africanos, ou ao menos oferecer essa boa nova, e muitos, creio eu, sim, né, escolheram crer e abrir mão da sua religião, ou a gente vai ver na nossa última aula, né, alguns impactos sobre o cristianismo africano e igrejas africanas, que é o entrelaçamento de mais que uma religião. Então, segundo tal, fazendo relação com as organizações não governamentais da atualidade, missionários britânicos acreditavam que eles tinham o conhecimento do que era melhor para a África, objetivando suas ações não na colonização, mas na civilização. Aí é um ponto complicado. A intenção da missão vitoriana era cristianizar os povos pagãos africanos, dito pagãos africanos. Logo, o comércio e a colonização eram necessárias, mas não continham o suficiente para os aborígenes. Né? Os empreendimentos missionários foram iniciados pelas forças coloniais de Grã-Bretanha, França e Países Baixos, que vieram a facilitar tais processos, representando uma via de segurança física e material para as missões, o que não evitou que em várias circunstâncias se estabelecessem conflitos de interesse. A exemplo de compreensão, em algumas regiões as ações missionárias iniciaram sem a pretensão de vínculos diretos com os agentes colonizadores. Porém, com o prenúncio de embates com as tribos locais, os missionários tiveram que apelar para tropas dos seus respectivos países, que resultou em conflitos e mais um espaço de terra colonizada. Cabe frisar ainda que a presença do cristianismo na África não se iniciou no século XIX com o processo de colonização. Né? Como foi dito na primeira aula, os missionários cristãos há séculos já haviam marcado a presença do continente africano, mas o mesmo tinha um forte domínio dos muçulmanos. Todavia, os novos empreendimentos missionários denotavam a questão de fixar, né, um padrão de relações com esses precursores. Citação de Santos, que cita Gonçalves. Em muitos casos, missionários penetravam em regiões onde o poderio colonial não chegava, mas então, a fim de evitar uma invasão
da parte de alguma tribo vizinha, apelavam às autoridades coloniais que enviavam tropas e acabavam por anexar o território. A obra protestante na África foi mais extensa. Na Libéria e em Serra Leoa trabalharam missionários norte-americanos, muitos deles negros enviados pelas igrejas negras dos Estados Unidos. Os anglicanos fundaram em Serra Leoa uma igreja de grande vigor e o mesmo fizeram em Nigéria, Gana e outras colônias. Mas foi a partir do sul da África que se iniciaram os empreendimentos missionários para mais notáveis. O viés das missões protestantes tinha como base o fato de crerem no seu compromisso perante o mundo, desenvolvendo suas estratégias a fim de evangelizar e articular as melhores condições para uma sociedade cristã. A história do protestantismo revela a busca pela relação íntima entre fé e o cotidiano, transformando a vida das pessoas e tornando-as luz do mundo. Porém, os missionários, na maioria dos casos, não realizariam suas estratégias, como já falei, sem vínculos comerciais, pois eram neles que as potências europeias estavam interessadas. Logo, se um dos objetivos do protestantismo era uma mudança de sociedade a partir do olhar cristão, fatores econômicos entrariam em jogo. As intenções dos missionários estrangeiros de mudar a realidade das sociedades africanas envolviam mudança de crença, como de moral, ética e cultura. Citando Santos. Assim, o propósito das missões estrangeiras é encarado não como uma função de retirar da fogueira alguns toros de lenha para alívio da expiação, mas sim como um dever de cristianização da cultura, da civilização moral, das maneiras de todas as nações. A guerra deve ceder lugar à indústria como interesse dominante dos povos selvagens. A educação deve encarregar-se dos jovens para que a influência cristã possa desde cedo moldar suas consciências e caráter quando a personalidade é mais flexível. Os preceitos e a hostilidade devem ser superados pela filantropia. As benesses externas do Evangelho devem preparar o favorável acolhimento das suas bênçãos interior. Chegamos aí a 52 minutos. Tem bastante coisa ainda para falar sobre as missões, as atividades missionárias, mas eu já que tenho um foco maior aí na partilha da África, creio que deu já para salientar bastante ponderações a respeito suas atividades missionárias. Eu encerro dizendo assim: em meio às proposições contra as igrejas católicas que surgiram, um sucesso em terras africanas denotaria a centralidade do poder papado em Roma. Correspondendo a tal legitimidade, diversos institutos missionários franceses e italianos surgiram nesse período, adotando a devoção mariana com um vínculo irrestrito aos desígnios divinos. Citando Silva. As planações de Silva se concentram na região da Rodésia do Norte, que era concorrida pelos reformistas britânicos, além de comerciantes árabes e os próprios africanos. Logo, as estratégias de ortodoxia romana precisavam ser muito bem construídas a fim de constituir aquisições territoriais e comunitárias. As tensões a partir do quadro que se apresentavam foram inevitáveis. Vale ainda ressaltar que as instituições católicas não tiveram os mesmos enredos em todas as regiões que atuaram, pois cada território tinha sua individualidade, suas populações, autoridades e meios distintos de sistema comunitário. Isso é importante para a gente aqui, embora se tem variantes, não é, o sentido aqui não é de generalizar. Os membros eclesiásticos católicos teceram a industrialização a compreender a alteridade africana a fim de uma conversão ao cristianismo, resultando um impacto nas populações locais e numa expansão da Igreja Católica frente à presença forte dos muçulmanos. Mas assim como as narrativas católicas, assim como as narrativas protestantes tinham aqueles cristãos fiéis que estavam ali sim para espalhar uma boa nova
teve aqueles que acabaram solapando costumes, né, e realmente vendo de cima para baixo, né, os africanos. E aí é complicado. Gente, indo para o final da aula, então, Conferência de Berlim, partilha da África. O controle da Europa sobre a África até o último quarto do século XIX era indireto. Parecia não haver uma necessidade por incorrer em gastos e se expor aos riscos imprevistos de uma anexação formal, podendo extrair as mesmas vantagens de um controle indireto. Oswald, 2010, na página 71, ele cita isso. Ao mesmo tempo em que não se recusava o exercício do domínio sobre o continente africano. Então, no que tange aos anos precedentes à partida da África, a Conferência Geográfica de Bruxelas já havia resultado uma intensa exploração de diversas regiões da África, sobretudo os Congos. Havia entrepostos comerciais, estabelecimentos missionários, zonas estratégicas de ocupação europeia, tratados com soberanos da África, principalmente ligados a disputas internas. Conflitos diplomáticos eram formados devido à relação comercial e colônias europeias já haviam se plantado há décadas em diversas regiões africanas, principalmente pelos portugueses e franceses. A ação de Portugal e França, citando Ossoyer, em 1876 e 80, indicava claramente que estavam comprometidos na exploração colonial e na instauração de um controle formal na África. Isto obrigou finalmente o Reino Unido e a Alemanha a abandonar sua preferência pelo controle informal em favor de um domínio efetivo. Ao tratar, e aqui, claro, corrida imperial, ao tratar uma partilha de um país ou continente, partimos do pressuposto que ela ocorre quando várias potências estrangeiras se põem de acordo para colocá-lo inteira ou parcialmente sob sua soberania. Isso, Prochan. Por conseguinte, conflitos, negociações e resistências são intrínsecas ao tal processo. Na carta do chanceler Bismarck, alemão, chanceler alemão Bismarck, em 1864, é uma das companhias privadas que se encarregaria da ocupação, da administração e da valorização do território africano. Ele diz assim: nossa intenção não é criar províncias, mas de tomar sob nossa proteção empreendimentos comerciais, tarefas que iniciam o pleno desenvolvimento venham a adquirir soberania. A soberania comercial, em suma apoiada no Reich alemão, colocado sob sua proteção, nós a protegeremos igualmente contra os ataques de vizinhos imediatos, assim como de vexames advindos de outras nações europeias. Chanceler Bismarck falando para uma companhia privada, que se encarregaria aí da valorização do território africano. Mentira, né? Mentiu pro tio. Bem, a Conferência de Berlim, então, ocorreu 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Foi lançada por Portugal, mas liderada pelo primeiro-ministro alemão Bismarck, citado em cima, e pelo Jules Ferry, primeiro-ministro da França. Estiveram presentes as seguintes nações: França, Alemanha, Áustria, Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália, Países Baixos, Portugal, Rússia, Suécia, Noruega e Turquia. Embora, coloquei na imagem aquelas que participaram efetivamente da colonização e ficaram com territórios durante todo esse tempo: Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Itália, Bélgica e Espanha. Não falei em ordem cronológica, na ordem que está vista a imagem. Cabe ressaltar que nenhum representante do continente africano foi convidado para participar da Conferência de Berlim, não, sendo os direitos sobre tal continente cedidos pelas próprias potências em questão. Tomando como base a ata geral da Conferência de Berlim, em 26 de fevereiro de 1875, e encerrando então o período 3 meses depois. As resoluções concluídas na conferência foram tecidas a fim de regulamentar o livre comércio nas bacias do Congo e do Níger, bem como ocupações de seus territórios em toda a costa ocidental da África. As ações envolvidas, movidas pelo espírito de boa compreensão mútua, iriam criar
eu não consigo não ler de forma, como que se diz, não é irônica. Você não tem como ler isso de não ser de forma irônica. As nações envolvidas, movidas pelo espírito de boa compreensão mútua, queriam criar condições favoráveis para comércios com livre navegação e desenvolver o bem-estar moral. Desenvolver o bem-estar moral como metralhadora, né? E material aos aborígenes incivilizados. Entre as resoluções discutidas e adotadas se encontra a liberdade do comércio na Bacia do Congo, com livre acesso para todas as nações poderem navegar e realizar negócios comerciais, ficando a cargo do Estado Livre do Congo de fiscalizar as nações a partir do que for regulamentado da Conferência. Concluiu-se o direito público internacional de navegação na Bacia do Congo reconhecido pelas potências europeias em questão. A não ser os estados já independentes e soberanos, as potências citadas tinham o direito de exercer a soberania de acordo com os princípios estabelecidos na Conferência, tanto que até taxas de pedágio seriam cobradas igualmente de estrangeiros e nacionais dentro dos territórios anteriores citados. Interessante ressaltar que as potências adotaram resoluções concernentes à proteção dos aborígenes e à liberdade religiosa, embora isso não foi realizado, como a gente vai ver nas próximas aulas. O artigo 6º, que fala sobre um pouco sobre não a disposição relativas à proteção dos aborígenes, a gente, vocês podem ver procurando na ata, que tem um tom humanista que permeava as ideias europeias, vendendo o discurso. Eu vou ler a citação da ata, artigo 6. Disposições relativas à proteção dos aborígenes, dos missionários e dos viajantes, assim como a liberdade religiosa. Todas as potências que exercem direitos de soberania ou uma influência nos referidos territórios comprometem-se a velar pela conservação das populações aborígenes e pela melhoria de suas condições morais e materiais de existência, e em cooperar na supressão da escravatura e principalmente no tráfico dos negros. Elas protegerão e favorecerão, sem distinção de nacionalidade ou de culto, todas as instituições e empresas religiosas, científicas ou de caridade criadas e organizadas para esses fins ou que tendam a instruir os aborígenes e a lhes fazer compreender e apreciar as vantagens da civilização. Como revela o artigo 6º, podemos perceber o tom humanista que permeava as ideias europeias, vendendo discursos de nações civilizadas, bem-intencionadas, que só queriam o desenvolvimento econômico e social dos estados africanos, dando a eles total liberdade de manterem suas culturas. Praticamente impossível de ler tais resoluções sem ironia, como eu já falei. As declarações concernentes ao fim do tráfico de escravos faziam parte já de um processo desde o século XIX, como já falei, iniciado pela Grã-Bretanha, porém as mesmas iam de encontro à punição de qualquer nação que se envolvesse com o tráfico de escravos, freando possíveis ações de potências europeias que não concordavam com tal ação escravista. Segundo Ozoye, 2010, as potências europeias se deram o direito de partilhar o domínio sobre o outro continente. Jamais na história de um grupo de líderes de estados se autoproclamaram livres para dividir para outros estados sob resoluções ditas por eles mesmos, sem nenhum consentimento dos líderes das regiões que seriam ocupadas. Praticamente todas as apropriações territoriais após 1865 se sucederam dentro do quadro resultante da Conferência de Berlim. Embora, como descrito na Conferência de Berlim, esteve presentes 15 nações. Anos antes da Primeira Guerra Mundial, a África estava partilhada entre as seguintes potências europeias, que nem na nossa imagem: Inglaterra, França, Alemanha, restando apenas 2 estados independentes, Libéria e Etiópia. Gente, muito obrigado pela atenção de todos, Essa foi a nossa segunda aula. E teremos então nossa próxima aula aí falando sobre as ações dos colonizadores europeus na África, Uma aula bem longa aí, mas que faz parte do nosso processo aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção.
Até a próxima aula.